Vamos lá, eu vou falar a coisa que interessa realmente para vocês, né? A coisa direto no ponto. Todo mundo aqui que vem me acompanhando há um bom tempo sabe que no meu ambiente de trabalho, eu tentei fazer várias coisas interessantíssimas que ajudariam muitas pessoas que querem despertar, são poucas, mas existem, a encontrarem meios de fazer isso de forma mais rápida, o que evitaria muito sofrimento para essas pessoas. Né? Inclusive, tem algumas pessoas que acompanham aqui, né, o que eu falo, que são desse ambiente. Né? E eu já conheci pessoas, né, que têm uma certa inclinação, certo pendor, já percebem a realidade da situação. Mesmo que não vejam com uma profundidade tal, mesmo que não tenham a coragem de fazer coisas que eu venho executando já há muito tempo, e cada vez mais destemidamente e criativamente, mesmo assim essas pessoas têm sede de alguma coisa a mais. E essas atividades que eu propus eram muito bem concatenadas com as ferramentas, né, os dispositivos institucionais, né, estavam enquadrados na missão, né, nos objetivos da instituição. Existia, né, teoricamente, tem departamentos que poderiam ter conversado comigo, né, eu me dispus a ficar horas, né, fora do horário de aulas, né, de reuniões, para explicar mais a respeito disso, né, ter conversas mais aprofundadas sobre como deveria ser feito, por que eu estava querendo fazer aquilo e tudo mais. Eu conversei, né, com a direção, eu conversei com o setor A, B, C, né, eu expliquei, eu deixei tudo transparente, né, e isso tanto para o nível, né, técnico, né, científico, quanto também no nível de cultura, né, que eles chamam de cultura, né, quanto para artes, né, e casar também aspectos mais transcendentes com tudo isso. Né, eu estava disposto, né, a dialogar, a falar. Infelizmente, né, ninguém quer nem saber dessas coisas, porque as pessoas têm tanta coisa importante para ser feita que, né, essas coisas não tem tempo para isso. Daí você vê o lugar, né, que são como todos os outros, como a coisa funciona, e a coisa parece que está cada vez pior. Aliás, me corrijo, a coisa está cada vez pior, e tem colegas, né, no serviço, um em particular, cujo nome eu não vou citar, que está começando a perceber isso. Ele percebeu isso através de várias experiências também muito dolorosas. Então, né, eu basicamente fiz isso no começo, com todo esse empenho, boa vontade, deixando tudo às claras, né, e tudo o que eu recebi, né, foi desprezo, né, foi fofocas provavelmente, pessoas tentando barrar, né, e até me causar mal. E daí eu percebi que o grau de consciência das pessoas nesse mundo não está, né, no mesmo nível que o meu. E essa conclusão, eu sei o que muitos vão pensar, o cara se acha superior, blá 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 tal. Essa conclusão não foi fácil a mim chegar. Não foi fácil. Eu fiz todas, né, dei todas as oportunidades possíveis, fiz tudo, vi a coisa num nível de profundidade que beira o insuportável, né, para eu conseguir tirar essa conclusão. E por isso essa conclusão ela é verdadeira. Então, as pessoas não sentem, né, as coisas maravilhosas, objetivamente falando, da mesma maneira que eu sinto. Então, para elas, isso não é real, não é besteira, não resolve os problemas. E daí eu percebi, né, no biênio 22-23, né, e um pouco no 24, de que qualquer coisa, né, que eu pretendia fazer, a sociedade, né, uma elite da sociedade, né, que convenhamos, né, é uma elite da sociedade, é um ambiente que eu frequento, tal,
nem essa elite está preparada para essas coisas. E o mundo precisa realmente estar aberto para isso. Porque a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Bom, aí, né, depois de tudo isso, eu passei, né, muito mal e tudo mais, mas daí eu reabsorvi isso e construí interiormente, né? Tudo acabou servindo para eu despertar ainda mais a respeito da realidade. E hoje eu sei como atuar de maneira muito cirúrgica, né? Então, o que acontece? Eu tenho mais paz hoje em dia? Tenho. Por quê? Porque eu não vou mais em nenhum departamento no ambiente que eu trabalho, porque eu sei que as pessoas não vão conseguir absorver. Se eu vou conversar, a pessoa no máximo vai achar aquela conversa interessante, mas assim que eu sair, vai voltar para o modo operacional do ambiente, que é miserável e não leva a lugar algum, né? As pessoas não imprimem 0,1% de uma coisa transcendente divina nas atividades que elas fazem, né? É muito difícil ter isso, né? E as pessoas são governadas pelo medo. Qualquer coisa que vai deixar a pessoa um pouco mal vista, que ela corra o risco de não ser promovida, que o cara possa fazer alguma coisa que não beneficie o ego dela, a pessoa não vai se mover. Isso também é uma coisa que eu percebo. Com gente desse tipo, né, não dá para você construir projetos coletivos que visem melhorar o ensino, melhorar os métodos de ensino, trazer mais cultura, ajudar a pessoa a ter mais gosto pelas coisas, inclusive as coisas técnicas, pela engenharia, pela ciência, né? E tudo mais. Não dá. Tudo é artificialmente feito. Chama-se um cara, né, um famosão lá de longe para fazer uma exposição, né, palestrar sobre uma coisa que, assim, não traz, né, não satisfaz os anseios das almas. Tanto que eu vejo, né, que quando tem esses eventos, né, o campus, né, a instituição tem que fazer um esforço enorme para fazer com que os alunos fiquem lá, né? Eu vi até, né, as pessoas ficam, né, é até engraçado isso que eu vou falar, mas assim, o pessoal que está superior na hierarquia pressiona os caras que estão abaixo, né, os bonecos, a começarem a andar e buscar entrar em salas para buscar conseguir arrebanhar gente para colocar dentro do auditório para ouvir uma palestra, porque senão fica feio para a instituição, né, ter pouca gente assistindo a palestra do bonitão que veio de longe, tem um monte de medalha no peito e vai falar sobre coisas, né, que, assim, não é que seja ruim, mas é uma coisa que não vai resolver os problemas, né, da atualidade. Como, por exemplo, o cara vem falar em capitalismo verde, né, ou energias renováveis, como isso vai resolver. O mundo está transicionando para isso e logo vai ser tudo maravilhoso. Isso, resumidamente, é nessa linha que as coisas vão vindo, né? Como se tornar um empreendedor de si mesmo, como conseguir, né, programar, qual novos rumos da programação, e blá blá blá. Não que eu seja contra isso, mas o problema é que o mundo, né, coloca um peso tão grande nessas coisas que esquece que, na verdade, se vistos apenas por um aspecto assim meramente tecnicista, a pessoa vai afundar junto com todo o resto, né, a imensa maioria da humanidade, se ela ficar nessas, entende? Então, o que acontece? Você tem uma situação falimentar, né? Isso eu percebi. E daí, na minha vida, o que acontece? Né? Hoje, eu não atuo mais, né? Eu não frequento, né? Eu não converso com quase ninguém, mas isso não significa que eu não atenda quando eu seja chamada.
Isso não significa que eu me veja como superior a outro, eu apenas vejo que o outro, não querendo se despertar, permanecer naquele nível de rebanho, ele está sofrendo muito, ele está se machucando muito e ele não percebe isso, porque ele se vê como certo, porque a maioria está fazendo como ele faz. Então eu falo muito pouco com as pessoas hoje em dia. Eu me relaciono muito pouco, mas eu sempre respondo 3 perguntas para mim mesmo. Eu estou fazendo isso por medo? Estou fazendo isso por ódio? Estou fazendo isso por arrogância? Se a resposta é não, e a resposta no meu caso é não para as 3 perguntas, é muito bom eu continuar do jeito que eu estou, certo? Eu não estou não me relacionando, Não, tem gente com a qual eu não converso mais lá. Não é porque eu fiquei brigado com a pessoa, porque eu me acho superior, porque eu tenho medo da pessoa. Eu não tenho medo de ninguém. Tá? É porque eu vejo que não adianta, é que nem falar com uma parede de tijolo, sabe? Você fala numa coisa da forma mais sintética e objetiva possível e a pessoa não te leva a sério. A pessoa não te leva a sério. Então não adianta. Não adianta você insistir. Nesse aspecto eu não insisto. A forma de você não insistir no outro é, olha, a relação entre mim e você, bom dia, boa tarde, boa noite, precisa de uma coisa eu posso ajudar, tal. Você tem um problema, eu vou, vejo o que eu posso ajudar, aprofundar. Se eu começo a aprofundar, o cara não gosta, porque ele quer uma pseudo-solução mundana. Daí eu falo, olha, meu amigo, então eu não posso realmente te ajudar, busque a solução com as outras pessoas aí, com o rebanho, Então eu vou seguindo isso, sabe? E hoje eu estou muito em paz comigo mesmo, sabe? Eu ligo cada vez menos para pessoas que vêm até mim, Eu, inclusive, faço questão das pessoas não virem até mim, Porque geralmente ou a pessoa vem até mim porque ela quer extrair algo de mim, como se eu fosse objeto, ou a pessoa vem até mim com aquele senso de fascínio e admiração, como se fosse um ser celestial, e a pessoa coloca no ego dela uma imagem de mim e quer se relacionar comigo pensando que eu vou agir conforme o ego dela quer, e quando eu continuo agindo conforme minha consciência demanda, essa pessoa se decepciona e daí nunca mais fala comigo. Eu já vi isso em vários alunos, Eu percebi, que na verdade esse tipo de gente que vem te admira explosivamente, de uma maneira desmedida no começo, são pessoas perigosas, são pessoas que não têm nenhuma maturidade espiritual, Então eu percebi, que essas pessoas são até mais perdidas ou tão perdidas quanto aquelas que nem se importam com as coisas fantásticas que você traz, Então, tanto para um lado quanto para o outro, a situação é muito deplorável, mas a questão é que eu não posso permitir que a influência da psique coletiva afete a minha missão de vida nesse mundo. Porque as contas que eu tenho que prestar são para Deus e apenas para Deus. O resto do mundo está subordinado a isso. Eu recomendo, humildemente, na minha humilde arrogância, que você também busque fazer o mesmo. Você deve prestar contas, Cada um de nós nesse planeta deve prestar conta a Deus e somente a Deus. O resto, dos nossos irmãos, da sociedade do planeta, da fauna e da flora e do mundo em si, a gente vai se relacionar bem como consequência disso, de servir a Deus em primeiro lugar. Com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade, servir a Deus e sua lei. O resto vem como consequência. Então, isso é muito importante.
é muito importante. Né? Então, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou em paz comigo mesmo, eu estou cuidando das coisas da minha vida, em prol de Deus, da ascensão, cumprindo a minha missão. Eu continuo com aquela mesma ideia. A gente aqui atualmente é um inferno. A gente está numa guerra, está numa grande batalha final espiritual pela transição planetária, está se aproximando, já está se dando. Né? Pessoas, né, que não coadunam com isso, eu estou em batalha com essas pessoas. Mas não no sentido que essas pessoas, né, que estão surgindo aí no YouTube podem ver. Eu estou em batalha no sentido de conseguir fazer que a outra perceba um aspecto mais profundo da realidade, né? E então, nessas coisas, né, continua valendo o que o Pietro Baldi fala, né, o Huberto Roden toca nisso, né, o Mario Schweder fala muito. Existe uma grande batalha aí. Né? Só que não é uma batalha como muitos imaginam. A batalha espiritual, ela tem uma característica que, olha, pouquíssimas pessoas sabem como ela realmente é. Ela envolve, por exemplo, numa situação de, vamos ver, onde você pode ter alguma coisa que pode ser perdida, você pode até ser demitido, você vai ser motivo de chacota pelos seus colegas, você pode perder a oportunidade de, sei lá, ter aquele cargo, você pode, sua família, sua esposa ou seu marido pode te abandonar, ou várias coisas do tipo. Mesmo diante desses tipos de riscos, você sente que se você não fizer o que você deve fazer, você vai ficar mal com a sua consciência. Isso vai acabar sendo, lá para o futuro, você vai ficar numa situação muito pior do que você está hoje. Mesmo que você tenha uma vitória momentânea, você se garanta. Entende? Então você vai fazer o que a sua consciência lhe dita. Mesmo que o mundo, né, até pessoas espiritualistas, espiritualizadas vão falar, você não pensou no outro, você não foi correto, você não isso, você não aquilo. Mas você seguiu a sua consciência. Né? E daí, mais para frente, vai ficar mais claro que você tomou uma boa decisão. Você precisa que o tempo passe para que você perceba isso. Assim como eu precisei que o tempo passasse antes de eu perceber que as várias decisões que eu tomei, que o mundo falou, não faça isso vai te colocar numa posição ruim. Se você fizer isso... E, no entanto, eu tomei essas decisões, né, e agi, e hoje eu estou muito melhor que todo mundo, né, que frequenta o ambiente que eu frequento. Que engraçado, né? Eu falo isso de experiência própria. Eu passei por isso. Isso não é historinha que eu conto aqui, que invento, né? Mesmo porque eu sou péssimo ator. Então, a pessoa tem que ter coragem. Coragem, bondade e inteligência. E deve estar sempre com a lâmpada acesa para conseguir fazer o discernimento das coisas que ela vê. Né? Tudo o que você recebe, você tem que colocar sobre o crivo do espírito, para o espírito analisar. Sua consciência mais profunda deve estar fazendo essa avaliação das coisas que são apresentadas à sua pessoa. Porque senão você vai cair nos mais diversos tipos de bolinhas, mesmo que sejam bolinhas que estejam bem num nível muito bom. Mas o ideal é a pessoa estar na sua busca interior. No próximo vídeo eu vou falar ainda mais sobre isso. Saudações fraternas.